Olá, eu quero falar de uma coisa muito séria e muito importante sobre a masculinidade e a necessidade de assumirmos o papel que é reservado a nós como homens. Nós vivemos numa época que tem tentado convencer o homem de que ele nasceu com defeito. Dizem que ser homem é perigoso, é tóxico, é algo que precisa ser desconstruído. E como resultado disso, nós estamos vendo rapazes crescendo sem saber quem são e alguns até pedindo desculpas por existirem como homens, completamente perdidos em relação ao seu papel no mundo. Mas e se o problema não for o fato de existirem homens? E se o verdadeiro problema for a falta de homens que entendam por que Deus os criou como homens? Nesse vídeo, eu não estou aqui para passar a mão na cabeça, eu estou aqui para lembrar que ser homem é honra, é missão e é responsabilidade que foi dada pelo Criador. Quando a Bíblia diz, lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, que Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, isso significa que o ser homem não é uma invenção cultural que surgiu na Idade Média. E também não é uma construção machista, nem fruto de opressão social. Ser homem faz parte do projeto original do Criador de todas as coisas. E a masculinidade, ela não começa do pescoço para baixo. Ela começa na missão que Deus colocou dentro do seu coração. Ser responsável, ser protetor, ser provedor. Ser aquele que assume o peso, enfrenta o perigo e não foge dele como um menino assustado. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, ele deu ao homem duas ordens muito claras: cultivar e guardar. Em outras palavras, ele deveria trabalhar e proteger. Isso significa que o homem existe para servir, não para ser servido. Ele existe para liderar, não para ser um frouxo emocional, passivo, terceirizando tudo para a esposa, para a cultura ou até mesmo para o Estado. Mas o que é que nós vemos hoje? Homens acomodados no sofá, com 35 anos de idade ou um pouco mais, com mentalidade de adolescentes, viciados em videogame, viciados em pornografia, dominados pelos prazeres imediatos, fugindo da responsabilidade, correndo da pressão, vivendo como meninos crescidos que têm medo de se tornar aquilo que Deus os chamou para ser. Isso não é masculinidade, isso é caricatura, isso é consequência da queda do pecado que distorceu tudo. A Bíblia mostra que quando o pecado entra no mundo, o homem se corrompe por dentro. Em vez de liderar, ele passa a ser omisso. Em vez de proteger, ele passa a agredir. Em vez de carregar peso, ele tenta se livrar desse peso. Surgem então dois extremos que são destrutivos. De um lado, o homem frouxo, passivo, covarde, sem direção. Do outro lado, aquele homem bruto, agressivo, tirano e autoritário. Mas tanto a omissão de um lado quanto a brutalidade do outro são distorções da verdadeira masculinidade. O verdadeiro modelo de homem não é Adão caído. O modelo perfeito, ele é Jesus Cristo. Se você acha que Jesus Cristo era frágil, eu convido você a ler novamente os evangelhos. Jesus era homem ao extremo. Ele encarou o diabo no deserto. Quando necessário, e garanto para você que foi, Jesus confrontou os líderes religiosos do sistema judaico. Ele trabalhou duro como carpinteiro, ele chorou quando era hora de chorar, e ele enfrentou a cruz com coragem para nos salvar. Isso é masculinidade bíblica em carne e osso. Ser homem, à luz das Escrituras, é ser reflexo de Cristo. É carregar a cruz que Deus te deu para carregar. É não fugir da necessidade e correr em direção a essa necessidade. É lutar pelos seus filhos, é proteger a sua esposa, é proteger a sua casa, é dar direção espiritual. Homem, de verdade, é aquele que faz o que tem de ser feito, mesmo quando ele tem medo. Porque o homem de verdade, ele sente medo sim. Ele só não se deixa parar pelo medo. Por isso, homem, se você está me ouvindo agora, entenda, sua testosterona não é um defeito. É uma ferramenta que foi te dada por Deus. Deus te construiu com força, com lógica, com estabilidade e com razão. Não para você se achar melhor do que a mulher, mas para você servir com firmeza. Mas ser homem é pesado.
Foi justamente por isso que Deus te fez com os ombros largos, para carregar peso. Nem todo mundo vai entender, nem todo mundo vai apoiar, mas você foi feito para isso. Você quer saber por que a nossa sociedade está doente? Porque há muitos anos estão ensinando os homens a se comportarem como meninos. E o resultado é que as mulheres estão agindo como homens. E quando o homem abandona o papel para o qual Deus o criou, o caos entra pela porta da frente. O resultado? Famílias quebradas, filhos perdidos, vícios, violência, brutalidade e ausência. Mas existe uma boa notícia. Em Cristo, você pode ser restaurado à sua verdadeira identidade. Jesus não veio apenas para salvar a sua alma. Ele veio para te salvar por inteiro, para devolver a sua masculinidade para o propósito original para o qual Deus criou. Ele quer te transformar de menino em homem, de omisso em responsável, de bruto em servo, de covarde em corajoso. Isso é o que significa na prática viver como homem de verdade nos dias de hoje. E eu quero ir um pouco além. Eu quero mostrar para você o que é ser homem de verdade. Ser homem de verdade quer dizer que você entende que a responsabilidade na sua casa é sua e não da sua esposa. Ela pode sim te ajudar, cooperar, edificar, mas foi a você que Deus chamou para liderar, para amar, para ensinar, para proteger e para prover. Significa também que você se levanta mais cedo para orar pela sua família, que você coloca limites nos seus desejos, que você domina o seu próprio corpo, que por isso você abandona vícios e imaturidade e passa a agir como alguém que tem uma missão a cumprir. Significa que você para de reclamar do peso e aprende a carregar o peso com honra. Deus não te chamou para facilidade, Deus te chamou para o sacrifício. Se isso te assusta, não deveria te assustar, deveria te empolgar. Porque homem de verdade, ele não foge do perigo. Se necessário for, ele entra no perigo para salvar aqueles que são seus. Ser homem também é ter coragem moral. É dizer a verdade quando o mundo inteiro prefere a mentira. É defender aquilo que é certo, mesmo que você fique isolado. Ser homem é repreender o pecado dentro da sua casa, é ser o primeiro a pedir perdão quando você reconhece o seu erro, ser o primeiro a se quebrantar na presença de Deus. Isso é liderança espiritual. E deixa eu te dizer mais uma coisa. A sua família, ela precisa de um homem assim. A sua esposa precisa saber que ao lado dela existe um homem que teme a Deus mais do que teme qualquer outra coisa. Seus filhos precisam olhar para você e saber que você não é perfeito, mas que eles querem ser como você um dia. Esse é o verdadeiro legado de um homem bíblico. Pare de esperar aplausos, pare de esperar que o mundo te reconheça. O nosso mundo quer homens fracos, manipuláveis e egoístas, aos quais nós estamos vendo por todos os lados. Mas Deus, o que Deus quer são homens fortes, firmes, quebrantados e cheios do Espírito Santo. Você escolhe quem vai te formar, o mundo ou o seu Criador. Se você sente que já perdeu tempo, se você olha para a sua vida e diz, eu tenho agido como menino e não como homem, a boa notícia que eu quero te dar é que há tempo, ainda há tempo. Jesus está chamando homens comuns para uma missão extraordinária, viver a masculinidade para a glória de Deus. Você não precisa ser o mais forte, você não precisa ser o mais bem-nascido, você não precisa ter todas as respostas. Você só precisa dizer, eis-me aqui, Senhor. Forge em mim o homem que tu me criastes para ser. E ele vai fazer isso. Ele vai trabalhar em você, no seu caráter, na sua disciplina e também no seu coração. Até transformar você num homem segundo o coração de Deus. Um homem corajoso, um homem responsável, um homem firme, um homem amoroso, servo e profundamente comprometido com a palavra de Deus. E eu quero orar para que Deus levante uma nova geração de homens que não tenham medo de serem homens, homens que lutem contra o pecado, homens que morram por suas famílias, se necessário for, homens que espelhem a Cristo, não este mundo louco, porque no final, ser homem não é uma questão de sentir, é uma questão de obedecer ao chamado de Deus. Se você ouviu esse vídeo até aqui,
e quer aceitar o chamado do Criador para viver como um homem de verdade, escreva nos comentários: eu aceito o chamado. Isso será um passo público de compromisso. E já se inscreva no canal, porque no próximo vídeo dessa série eu vou te mostrar cientificamente e biblicamente por que as diferenças entre homens e mulheres importam e por que o mundo desmorona quando tenta apagar essas diferenças. Homem, você não está no mundo por acaso. Você nasceu com um propósito, com uma missão e com uma responsabilidade. E isso é honra que vem de Deus. Não fuja. Assuma o seu lugar. Porque ser homem de verdade é carregar peso em nome de Cristo. É ser aquilo que Deus te chamou para ser. Seja homem e que Deus abençoe a sua vida.